Olá, irmãos e irmãs, Padre Ricardo. Hoje aqui no canal vamos falar sobre o escritor Lima Barreto. Primeiro vamos olhar o período literário no qual ele está inserido. Lima Barreto está no período chamado pré-modernismo, que é de 1902 a 1922. Vamos ver as características principais desse período: denúncia do desequilíbrio econômico, revelação do desconhecimento de várias partes do país, retrato das diferenças culturais entre os homens do litoral e os homens do sertão, análise da realidade brasileira, com destaque para os problemas sociais, nacionalismo lúcido e objetividade. Então vamos agora falar então de Lima Barreto, o escritor de hoje. Afonso Henriques Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, no Rio de Janeiro. Sua avó materna era Geraldina Leocádia da Conceição, que foi uma escrava alforriada. Sua mãe era professora primária, mas morreu de tuberculose quando Lima Barreto tinha apenas 6 anos de idade. Seu pai era tipógrafo. Lima Barreto tinha um padrinho rico, o Visconde de Ouro Preto, o que permitiu que o escritor estudasse no Colégio Pedro II. Lima Barreto ingressou na escola politécnica, mas não concluiu o curso de engenharia porque precisava trabalhar. Em 1903, Lima Barreto foi aprovado em um concurso para trabalhar junto à diretoria de expediente da Secretaria de Guerra. Em 1905, Lima Barreto trabalhou como jornalista no Correio da Manhã. Em 1907, ele lançou a revista Floreal. Lima Barreto faleceu em 1º de novembro de 1922. Características das obras de Lima Barreto: nacionalismo crítico. Ele destacava os problemas sociais do Brasil e criticava a política. Outra característica: combate ao preconceito racial. Lima Barreto era negro e criticava o racismo daquela época. Outra característica: elementos de experiência de vida do autor. A vida do autor era marcada pela exclusão e preconceito, porque ele tinha origem pobre, ele teve problemas de saúde e sofria preconceito. Outra característica: valorização de temas nacionalistas. Outra característica: denúncia das desigualdades sociais. Outra característica: crítica à hipocrisia da sociedade brasileira da época. Outra característica: defesa da mulher e do negro, que eram vistos como minorias naquela época. Principais obras de Lima Barreto: Recordações do Escrivão, Isaías Caminha, 1909, um romance. Esse Isaías Caminha, ele foi para o Rio de Janeiro e vai narrando como que ele fez para conseguir emprego e também sofreu preconceito racial várias vezes na tentativa de encontrar emprego. As Aventuras do Dr. Bogoloff, 1912, romance. Triste Fim de Policarpo Quaresma, 1915. Essa é uma das obras principais dele, um romance. Depois nós falaremos um pouco mais dessa obra. Numa e Ninfa, 1915. Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, 1919, romance. Histórias e Sonhos, 1922, contos. Os Bruzundangas, 1922, crônicas. Bagatelas, 1923, crônicas. Clara dos Anjos, 1948, romance. Esse Clara dos Anjos, é interessante falar que conta a história de Clara dos Anjos, que era uma moça que conheceu um rapaz na época que chamava Cassie Jones e tinha fama de ser sedutor. E acusava-se a esse Cassie Jones que ele engravidava as moças e fugia. E a Clara dos Anjos, na sua inocência, achou que não aconteceria com ela, e aconteceu também. Então o livro está denunciando que na época, rapazes que se aproveitavam da inocência das moças e depois sumiam no mundo, né, diz o ditado, deixavam as moças
às vezes grávidas e que tinham que se virar sozinhas para criar as crianças. Outra obra, Feiras e Mafuás, 1953, Artigos e Crônicas. Outra obra, Marginália, 1953, Crônicas. Coisas do Reino do Jambon, 1956, Sátira e Folclore. Vida Urbana, 1956, Artigos e Crônicas. O Subterrâneo do Morro do Castelo, era uma novela. Diário Íntimo, 1953, Memórias. O Cemitério dos Vivos, 1956, Memórias. E agora vamos falar um pouco sobre a obra principal dele, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Características da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Destaque de elementos da cultura nacional. Valorização do Tupi-Guarani. O Policarpo Quaresma escreveu um ofício ao Congresso Nacional pedindo que o Tupi-Guarani fosse declarado a língua oficial do Brasil. E ele era um servidor público e na repartição pública ele escrevia os ofícios todos em Tupi-Guarani. Valorização dos elementos nacionais. Policarpo prefere viajar pelo Brasil do que ir à Europa. Tem uma cena no livro que alguém falou que queria ir à Europa e o Policarpo Quaresma fala: mas por que você quer ir à Europa? Viaje para o Brasil, tantos lugares bons, bonitos a serem conhecidos. ênfase da miséria do povo, valorização da linguagem coloquial, senso de humor e ironia, loucura e intelectualidade. O Lima Barreto critica a teoria de que algumas pessoas falavam que quem é intelectual fica louco, quem estuda demais fica louco, né? Às vezes pessoas acreditavam nisso, ele combate, fala que não, isso não é verdade. Crítica ao preconceito racial, destaque da influência da cultura indígena e africana na identidade do povo brasileiro, crítica às desigualdades sociais, denúncia dos problemas sociais, crítica às autoridades políticas, crítica à conjuntura política que não promovia o desenvolvimento do Brasil, mas sim o seu aniquilamento. Então esse é Lima Barreto, um dos grandes escritores brasileiros, muito importante, defensor dos pobres, que combatia o racismo, que defendia as pessoas, escrevendo que todos merecem oportunidade pelo caráter, porque todas as pessoas são filhas de Deus. Obrigado por assistir ao vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Deus abençoe e até a próxima vez.